Olá pessoal. Bom, agora eu vou comentar sobre novela. Não faz o meu tipo, mas eu acho que tem muito a ver com a questão do trânsito, porque trânsito faz parte do segmento social e a sociedade é um grupo de personalidades, né? Acompanhando um vídeo bem simples, vou mostrar textos, fotos e chegar ao desfecho, né? Bom, vamos acompanhar. Por que o bairro Divino da novela Avenida Brasil agradou os brasileiros? Bom, Brasil Progresso, eu tenho o blog Trânsito Escola e também Brasil Progresso, que fala sobre notícias nacionais e internacionais. Visitem. A novela da Rede Globo, Avenida Brasil, terminou e deixou saudades de uma trama bem elaborada pelo diretor. O elenco foi magnífico em suas atuações, a cenografia, enfim, tudo. E por que então o bairro divino da novela Avenida Brasil agradou os brasileiros? O bairro divino mostrou a realidade da totalidade do povo brasileiro: esperança, alegria, solidariedade, amor, consideração. Muito diferente de bairros nobres das metrópoles, onde cada morador só conhece e tem intimidade com o próprio cão, o pet shop, os shoppings, as grifes. Muito diferente das periferias, dos subúrbios, onde os moradores ainda têm o costume de sentarem-se nas cadeiras colocadas nas calçadas de suas residências para conversarem com os vizinhos. O bom dia é dito com alegria a qualquer cidadão, indiferente de sua classe social. O respeito e a defesa de quem é humilhado. Os olhares sem medir o nível de status das pessoas. Claro que não são todos os moradores das metrópoles, dos bairros nobres, para ser mais correto na explanação, que são soberbos e frios em suas relações interpessoais superficiais. Toda regra tem sua exceção, ainda bem. Porém, retornando à pergunta enfática do amor ao divino pelo povo brasileiro, quais os verdadeiros motivos? Brasil Progresso tentará responder. Bom, ausência, gente. Muita coisa não vimos na novela e são fatos que nos levam ao povo, principalmente eu, né, a gostar da novela. A ausência de traficante, a ausência de milícias, os milicianos, a ausência de político corrupto, que deveriam estar atrás das grades e, claro, sem o nosso dinheiro suado de cada dia, a ausência do descaso do poder público, ruas sem saneamento, aliás, 70% do esgoto sanitário no Brasil não tem tratamento. Então, seja você morador de um bairro nobre ou não, posso dizer que você está nadando, já sabem que, né? Porque se não tem tratamento, você tem o número 1 que sai pela frente e o número 2 que sai por trás, necessidade fisiológica. Então, o número 2 desce, percorre a canalização e vai parar nas praias. Não é à toa que as praias estão poluídas. A ausência da exploração infantil, que é uma coisa gritante no nosso país, vergonhosa e que ainda temos, infelizmente. Porém, temos que ressaltar que muitas dessas crianças que trabalham são de famílias que não têm condições financeiras. É uma localidade que não oferece emprego, é o nosso salário mínimo que não dá a qualidade de vida esperada. Por isso, os pais
Não os pais que exploram, que eu estou dizendo, mas os pais que pensam assim na integridade da família, acabam colocando os próprios filhos para poderem o quê? Trazer dinheiro, bem diferente daqueles pais que nada fazem, colocam crianças perto de semáforos ou então pedindo esmola. Não estou falando desses pais, estou falando de pais conscientes que, infelizmente, pelas condições políticas do nosso país, faz com que a grande maioria da população brasileira, o povão mesmo, falando neste termo, coloquem suas crianças para trabalharem. A ausência de racismo, pessoal. Ainda o Brasil, infelizmente, tem muito racismo. Isso é preocupante. Por quê? A partir do momento que tenha racismo, a empatia, que é essa capacidade de gostar, de interagir com a outra pessoa, sentir sentimentos nobres para outra pessoa, isso vai se distanciando, vai sumindo, vai havendo o que? Barbárias. Temos que tomar cuidado com muito isso. E também é possível ver o que? Tais atitudes, o racismo, no trânsito. Por que no trânsito? Porque personalidade, ela não muda. Se eu entrei no carro, a minha personalidade vai continuar. O que favorece é o que? É o expurgo daquilo que está dentro da pessoa em ambientes que proporcionam isso. Então, no caso do trânsito, ele proporciona isso. Diferentemente, se a pessoa estiver numa grande empresa, pô, vou ser mandado embora, vou perder o dinheiro. Ah, opa, peraí, um instinto de sobrevivência. Se eu perder o emprego, eu não vou ter que comer. Então, mesmo se eu sou racista, eu vou ter que ficar na minha. Ou se eu comentar, vou ter que comentar com certas pessoas que têm a mesma mentalidade. Já no trânsito, conforme aquela aglomeração, aquela correria, cada um expõe conforme quer. Outro fator também, gente, é intolerância religiosa. Infelizmente, o nosso país, o Estado é laico, quer dizer, ele não tem assim uma religião definida, mas protege todas as religiões. E o Brasil tem vários tipos de religiões e infelizmente nós vemos casos bárbaros aí de intolerância religiosa, perseguições sem fundamentos. E no meu blog também, Brasil Progresso, tem lá falando sobre religião, é, a sua criação e tudo. Quer dizer, posso dizer que cada livro, cada Bíblia, vamos falar assim, ela foi escrita conforme o quê? Os momentos culturais de cada povo. E cada povo teve o quê? Diferentes solos, topografias, tipos de alimentos, os comportamentos que fizeram ter uma conduta. Claro que a religiosidade ela é necessária. A falta de religiosidade só proporciona o ter religião. E só ter religião leva ao quê? A intolerância religiosa. Bom, a imagem aí não tem nem o que eu argumentar, né? A falta de respeito. Tudo bem, não é a imagem que representa, né? Que representa a religiosidade, a essência religiosa dentro da pessoa, mas ela é apenas um símbolo. E o ser humano precisa de símbolo. Todos precisamos de símbolo. Se você vai escrever, você está o quê? Você está escrevendo, você está desenhando símbolo. O exemplo, a letra S é um símbolo. Se eu pegar uma letra japonesa, também é um símbolo. Então nós precisamos de símbolos para podermos comunicar. Essa comunicação ela vem o quê? Interna e externa. Então todo símbolo se faz necessário. Não é, claro, adorar a imagem como, vamos dizer, quebrou a imagem, o mundo morreu. Não, não quer dizer isso. Mas também não podemos o quê? Admitir
intolerâncias religiosas. Na novela Avenida Brasil também não teve o quê? Abuso de poder. Infelizmente é uma coisa no Brasil de vários séculos, o abuso de poder que nós temos. Sabe com quem está falando? Nós vemos isso. Um exemplo, eu vi um episódio onde uma senhora num hortifruti granjeiro aí da vida, a funcionária chegou perto dela: a senhora não pode levar o carrinho. E essa senhora chegou: eu posso sim, eu estou acostumada a levar o carrinho. Veja bem, gente, levar o carrinho que eu estou falando é sair do estacionamento e levar até o prédio dela. Tudo bem, o prédio é em frente, mas isso não dá o direito tomar posse de algo que não é dela. Ela: eu vou que eu estou acostumada. E isso, claro, foi num bairro nobre, né? Tem gente que bairro nobre tem essa mentalidade. E ela foi atrás da funcionária, falou: ó, cala a boca, você não pode falar nada, não sei lá o quê. E essa senhora começou aos gritos, né? Eu quero ver alguém me impedir, eu vou dar porrada. Isso mesmo que estou falando. Vou dar porrada. Claro, eu falei senhora assim, mas ela devia ter uns 55 anos, né? Não era propriamente dito uma idosa. Eu vou dar porrada e eu tenho na minha família 2 advogados e um juiz. Vejam bem. Talvez esses filhos, né, que ela disse que são filhos, talvez existirão, talvez os filhos não tenham essa mentalidade, porque é inconcebível uma pessoa que estuda direito, a essência do direito. Maquiavel, temos os grandes filósofos, e uma pessoa que estuda direito, a filosofia do direito, sabe que o direito é para proteger direitos, principalmente os direitos atuais, os direitos humanos, os direitos de igualdade, liberdade, igualdade, que nasceram dentro da Revolução Francesa. A essência disso, um estudante de direito, ou o próprio bacharel já em direito, se ele abraçou, se ele estudou a essência do direito, ele jamais vai falar isso. E essa senhora podia estar desequilibrada, né? Mas nós vemos muito o que? O abuso de poder. E qualquer pessoa que sofra um abuso de poder tem os canais para reclamar. Não no Brasil apenas, mas fora do Brasil também. Canais internacionais. E isso para o Brasil, isso choca. E atualmente no mundo globalizado, isso conta muito, gente. Fazer reclamações em sites de direitos internacionais. Isso para o Brasil tem grande força para mudar essa nossa condição de abuso de autoridade. E o que dizer então das guerras por interesses econômicos? Isso daí não é uma coisa atual, ela é milenar. Interesses econômicos fazem com que nações acabem criando guerras, dominando, estropiando. Então nós temos que ver o quê? Que isso tudo de nada traz de bem. E claro, nós estamos falando do quê? O que não continha na novela Avenida Brasil, e por não conter é que os brasileiros amaram. Guerras religiosas. Eu estou certo, você está errado. Pessoal, como eu falei, Bíblias são consequências de localidades, grupos locais, conforme a cultura. E a cultura ela é formada por várias questões mesológicas, topografia, clima, que tem grande influência nos seres humanos. Então nós temos que observar isso. Eu não estou pregando, vejam bem, aqueles fanáticos, ausência de Deus. Não. Só estou dizendo que as Bíblias elas foram formadas. Se você pegar Alcorão,
Se você pegar o Evangelho, se você pegar a Bíblia, Tarô e assim por diante, o próprio livro as escrituras do budismo são localidades. Se vocês estudarem cada uma tem uma filosofia conforme as circunstâncias locais. Claro que todas elas chegam a um consenso, que existe uma força superior, que pode ser chamada de quê? Deus, pode ser chamado Supremo, Arquiteto, Krishna, e assim vai por diante. Dominação étnica. No Brasil, infelizmente, a escravidão, o Brasil foi um dos últimos países a abolir os escravos, porém ainda continua, não com correntes chicotadas, mas ainda continua um pouco essa dominação. Agora que o Brasil acordou realmente para essa questão, dando que dando direito aos negros, são as bolsas que são tão assim recriminadas, discutidas, nas universidades, as cotas, para ser mais exato. Mas temos que ver pela história que o negro no Brasil sempre foi delegado a nada. Os guetos são exemplos onde a maioria dos moradores dos guetos eram o quê? Os negros. Tem até uma piadinha de mau gosto que fala assim: branco correndo tá fazendo Cooper, negro correndo tá fazendo, aliás, branco correndo tá fazendo Cooper, negro correndo está fugindo da polícia. Mas veja bem, a gente temos que eu adoro sociologia por justamente isto, ao estudo do desenvolvimento social. Se você, seja você branco, negro, mameluco, se você está numa localidade desprovido de saneamento básico, de comida, de certas necessidades básicas, a sua sobrevivência, o que você vai fazer? Bem diferente numa floresta. Se você está numa floresta, você vai caçar, você vai cortar uma árvore para construir uma casa. Agora, em áreas urbanas, falando assim, é necessário o quê? Você trabalhar para obter o que? As suas necessidades básicas. E se você, um exemplo, o negro, né, que sofria perseguições e tudo, e muitas vezes não conseguia, ou ganhava bem menos, o que ele vai fazer? Se eu ficar desempregado, eu vou morrer de fome. Aonde tem árvore frutífera? Me fala. Eu vou beber água da onde? Uma coisa bem interessante, água nasce da fonte, mas você tem que pagar pela água. Veja bem. Aí vão usar aquela justificativa. Ah, mas a água foi tratada, usou cloro. Então, claro, você tem que pagar por esse serviço. Sim, mas isso até é um outro assunto que eu vou colocar para vocês. Nos tornamos escravos de um sistema. A água nasce da fonte, você é obrigado a pagar por ela, gente. Se você está no meio da rua sem dinheiro nenhum, e dificilmente as pessoas vão pagar uma água, ou até no bar tem gente que se nega, você vai morrer de sede. Se você está com fome, você vai ver e vai morrer de fome. Então um sistema criou uma dominação. Bom, isso é um assunto para outro vídeo. Não teve também na Vinda Brasil exploração de país rico ao pobre, o emergente. Isso é um caso secular. Temos o exemplo da África. Se fala muito sobre o Oriente Médio, claro, isso daí já demonstrei para vocês, interesses econômicos. E a África, ela foi, claro, por muito tempo explorada, ainda é explorada, né? Tem até um filme, acho que é Sangue Negro, esqueci agora, que fala sobre, tem o Leonardo DiCaprio procurando os diamantes, né, na África, tanto que através desse filme as nações passaram a exigir certificado de procedência dos diamantes. Bom, então tem muito isso, né? Infelizmente a exploração dos países ricos aos pobres é uma coisa atual e que merece o quê? Merece a nossa devida atenção e combate a essa forma de agir,
pois estamos no século XXI. Diferente do século, o que importa é a essência do ser humano em relação ao respeito ao próximo. E como diz o povo, só Jesus expulsa demônios das pessoas, né? Tudo é o demônio. Ai, meu Deus, eu matei alguém, é o demônio. Ah, eu estuprei alguém, é o demônio. Ah, se eu bati na cara de alguém, foi o demônio que me atentou. Ah, eu comi aquela torta de chocolate saborosa e o demônio veio e me atentou e eu comi e saí da minha dieta. Tudo é o demônio, gente. Coitado dele, né? Ele, quer dizer, quem faz mesmo não assume as suas culpas. Coloca, delega. Existe aquela superstição também. Ah, pô, tropecei, alguém está falando mal de mim. Era aí, eu vou dar 3 pulinhos, né? E aí vai nessas superstições que não levam a nada. E claro, mas sem achar que os culpados não são as próprias pessoas e não culpar exclusivamente o demônio. Será que não é uma forma de justificar a essência má, ignorância espiritual nas pessoas, né? A ignorância espiritual, ela faz isso, né? A falta de razão, tanto que a gente vê aí na Idade Média, a falta da razão, né? Levou muito às superstições, perseguições, que todo mundo já sabe das histórias. Enfim, o resultado de tudo que foi mostrado quando existe. Quando existe o quê? Isso tudo que eu coloquei para vocês. A Carminha é o efeito. Vamos dizer que ela é o efeito. Se a gente pegar a história, né? A novela, o enredo da novela, muito interessante, colocada pelo autor. Uma menina que viu a mãe ser morta, foi jogada no lixão. Essa revolta interior que fez ela ficar daquela maneira. Então, quer dizer, preconceitos, sectarismos, de qualquer ordem, quanto à morfologia, tem o bullying, né? Morfologia, você é gordo, você é magro, você é alto, você é baixo, seja a cor da pessoa, negro, branco, mameluco, seja ao tipo de religiosidade. As intolerâncias, de uma forma geral, criam pessoas conforme Carminha. Então, por isso que o Divino, o bairro Divino, a Avenida Brasil, foi para o brasileiro, e garanto que, quando a novela for apresentada no exterior, ela vai ser o quê? Ela vai ser amada, ela vai ser relembrada, lembrada e relembrada durante anos. Durante anos. Justamente o que? A igualdade que nós vimos aí, né? O respeito às diferenças sexuais, o respeito a qualquer forma de matrimônio, o respeito quanto, esqueci o nome daquele personagem, o Chupetinha, né? Aquele jogador de futebol que deixou de jogar porque na criança era um trauma que ele tinha, chupava a chupeta, mas nós vemos aí o carinho da sua amada quanto ao quê? Quanto você tem que largar isso, isso não é uma vergonha, cada um tem, né? Tem lá o seu baú dos ossos. Então, gente, isso serve também para o trânsito. Por que serve para o trânsito? Como eu falei, o trânsito é uma parte do segmento social. E todas as personalidades ali representam o quê? As personalidades em outros segmentos. Claro que cada personalidade, a lei, existe uma lei. Ela vai punir. Então aquelas pessoas que não são sociopatas, não estão nem aí, elas vão fazer, aliás, diferente. Uma coisa interessante é que o sociopata ele tem noção do que faz e tem medo de ser preso, ser morto. Agora, um doente realmente acima do sociopata, ele não tem medo de morrer. Um abraço para vocês e até uma aula. Esta aula daí eu coloco como uma aula de cidadania. Nós temos a matéria cidadania, dentre as matérias
exigidas para a formação do condutor. Está dentro de uma resolução 168 do CONTRAN. Um abraço e até a próxima para vocês.